assistindo esse vídeo esteja bem. Eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você, tem um direcionamento para você. Afinal de contas, Jesus pergunta para nós: o que queres que eu te faça? Então, dando continuidade à série Os Milagres de Jesus, Jesus tem um ensinamento poderoso para o dia de hoje nas nossas vidas. E a palavra que eu quero compartilhar com você nesse momento encontra em Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22. A palavra do Senhor vai dizer assim: certa mulher que havia 12 anos sofria com uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou a ponta do seu manto. E ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus, virando-se, a viu e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. Que ensinamento de fé para a minha e para a sua vida. Eu falo assim que esta é uma das curas mais extraordinárias de Cristo na vida de uma pessoa. Primeiro, ela está trabalhando aqui um aspecto fé. Ela está trabalhando aqui um aspecto decisão. Essa mulher está trabalhando aqui um aspecto cura. Agora, vamos analisar aqui um pouco esse cenário dessa mulher. Há 12 anos ela sofria de uma enfermidade. Jesus, passando na cidade, uma multidão o bloqueava, ou seja, onde que ele andava havia uma multidão atrás dele. Essa mulher, ela olhava Jesus e ela entendia assim: ali está a minha esperança de cura. Ali está aquele que pode me ajudar, pode fazer tudo diferente na minha vida e me ajudar na resolução desse problema que eu enfrento há 12 anos. Agora, um dos aspectos aqui que eu vejo que essa mulher fala é que ela já sofria com uma hemorragia há muitos anos. Então, ela sofria com um problema grave de saúde há muitos anos. Eu contextualizando aqui, eu imagino que essa mulher, ela tenha gastado todos os recursos e ter utilizado todos os recursos materiais que ela tinha para conquistar a cura. Pensa, uma mulher que vivia incomodada, uma mulher que não poderia ir nos lugares porque ela estava doente, ela estava com um problema, ela estava com um sangramento. Então, se nós imaginarmos esse cenário, para ela era muito complicado. Só que esse cenário dela não deixou ela, vamos dizer, olhando essa enfermidade como uma normalidade na vida dela. Primeiro ponto, ela não aceitava isso na vida dela, porque ela sempre estava buscando algo que poderia curar ela. Às vezes, alguns problemas que travam a nossa vida, o que acontece? Nós deixamos que aquele problema seja algo cotidiano na nossa vida e a gente aprende a conviver com ele. Mas não é esse caso, porque ela não se conformava com algo que acontecia nela há 12 anos. Quero fazer uma pergunta para você. Para pensar comigo. O que é hoje na tua vida que de repente é um problema que se tornou algo cotidiano, que você aprendeu a conviver com ele e que hoje ele se torna parte da sua normalidade, algo que não deixa você avançar, algo que não deixa você ir para o próximo nível. Então esse é o primeiro ponto. Então essa é a pergunta que eu quero que você responda para você. Agora, no segundo ponto, ela entendeu
que ela não precisava nem conversar com Jesus. Ela entendeu que ela não precisava nem tocar uma palavra com ele, porque provavelmente ela falava, ele é inacessível, tem muitas pessoas, mas eu entendo que se eu tocar nas vestes dele, a palavra fala, ela tocou na ponta do manto dele, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Ou seja, ela não pediu que Jesus fizesse uma oração específica, ela não, nesse caso específico, ela não gritou, não chamou Jesus, porque ela sabia que ele não, de repente, não iria ouvi-lo. Agora, ela acreditava de todo o teu coração, de todo o entendimento que ela tinha, que Jesus poderia mudar todo o rumo da história dela. E ela pensava assim, ó, na mente dela, se eu simplesmente tocar a veste dele, se eu tocar a veste dele, se eu tocar a veste dele, eu serei curada. Agora ela enfrentava um outro problema, a multidão. Ou seja, muitas vezes nós desistimos de algo na nossa vida, nós desistimos de uma mudança na nossa vida por um processo comparativo. Ela poderia ter um processo comparativo ali, ela poderia falar, ah lá, fulano está perto de Jesus, ele vai conseguir a cura e eu não. Ah lá, ciclano está do lado dele, tem acesso a ele, ele vai conseguir tudo o que ele deseja e eu não. Só que em nenhum momento ela duvidou do que poderia acontecer. Então, com toda a fé dela, eu imagino que ela foi espremendo, ela foi abrindo a multidão, ela foi, dá licença que essa chance é a minha, que essa chance chegou, é agora, essa oportunidade é minha. E ela chegou até nas vestes de Jesus. Agora, qual é o processo que você precisa enfrentar, que você não enfrentou? O processo dela, além dos 12 anos, era passar no meio daquela multidão, era passar e chegar perto de Jesus. Então ela passou no meio daquela multidão, ela passou por um processo. E talvez aquele processo ali espremeu ela, machucou ela um pouco, chegou, outras pessoas devem ter reclamado com ela, para com isso, onde você vai? Você é louca, como que é? Você não vai conseguir nem chegar lá próximo. E ela simplesmente não deu ouvidos para ninguém e chegou até o Mestre. Qual é a tua dedicação para você alcançar aquilo que você deseja? Eu quero te falar uma coisa assim muito clara. Jesus, ele está disposto. Jesus, ele está disponível. E hoje, nos dias de hoje, talvez você não precisa enfrentar essa multidão para você sentar frente a frente com ele e ele ter uma atenção plena da tua vida, como aquela mulher tinha naquele momento. E a grande questão é, ela tocou em Jesus, só que o toque de fé dela, olha só, o toque de fé dela fez toda a diferença e chamou a atenção de Jesus. Ei, a pergunta é, processo, dedicação, acreditar, não se conformar com uma realidade que não condiz com a palavra de Deus na tua vida. Qual desses itens que de repente você não está fazendo e não está vendo o milagre? Sabe por que nós estamos falando disso agora? Eu quero te dizer que Jesus está doidinho que você toque nas vestes dele para que ele realize o milagre na tua vida. Jesus faz um convite aqui, ó, chama a minha atenção para você ver o que eu posso fazer. E a questão de Jesus é que quando ela tocou, ela foi curada de imediato. Ou seja, a intensidade da fé dela provocou a cura que ela precisava. Então ela acreditava que era tocar em Jesus. Ei, eu quero te dizer, Jesus, ele está disponível para que você toque nas vestes dele. Há um momento agora de nós entendermos essa palavra, há um convite agora para as nossas vidas, para que nós, aos olhos da fé, nós possamos tocar nas vestes de Jesus e mudar todo o cenário da nossa história.
Jesus faz um convite para nós, para que é como se ele estivesse perguntando: o que que você quer mudar na tua vida? O que que você quer parar de sofrer na tua vida? O que que você quer que eu seja a diferença na tua vida? Eu tenho aqui e estou disponível para você. Ou seja, aquela mulher passou um processo, tomou uma decisão. Aquilo que o homem não podia fazer, ela entendeu que Jesus podia fazer. Ou seja, tem coisas na nossa vida que os olhos não é para o homem. A gente não pode esperar do homem, e sim dos céus, e sim de Jesus. Então Jesus está disponível para você agora, passando nesse momento, esperando que você simplesmente toque nas vestes dele e que faça a diferença. E aí ele olha para mim, para você e fala: o que queres que eu te faça? Ou seja, aquela mulher não tocou nenhuma palavra com Jesus, não balbuciou nenhuma palavra com Jesus, mas Jesus direcionou para ela. E quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, tocou na roupa de Jesus, algo me chamou a atenção. Foi quando Jesus fala: alguém me tocou. E aí os discípulos falam: é claro que vão te tocar, você está doido? Olha o tanto de gente que está aqui do teu lado, todo mundo vai te tocar, Jesus. O que você está dizendo? Não estou te entendendo. Porque todo mundo estava tocando em Jesus. Mas Jesus falou assim: alguém me tocou diferente. E Jesus, nesse momento, ele quer receber uma chamada diferente, um toque diferente. Toque diferente em Jesus, e você verá uma transformação que você precisa, ou uma solução de algo que você precisa. Ou seja, o que o homem não pode fazer, Jesus pode. Um forte abraço, até o próximo encontro, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Fiquem com Deus, um forte abraço.